Você que notou o aparecimento súbito, repentino, de uma área de falha de cabelo no seu couro cabeludo ou na sua barba e ficou preocupado? O que será que é isso? Será que eu vou ficar careca ou será que eu vou perder toda a barba? Será que é grave? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a alopecia areata, popularmente conhecida como pelada. Vamos entender o que é essa doença, como ela surge, como identificar a alopecia areata, se tem tratamento e como é a evolução dessa condição clínica. Eu me chamo Cristiane Cárcano, sou médica dermatologista e especialista em doenças de pele e de cabelos e nesse canal eu falo sobre diversos assuntos da área da dermatologia. Vamos lá? O que é então a alopecia areata? A alopecia areata é uma condição que cursa com queda capilar. O couro cabeludo costuma ser a área mais afetada, porém qualquer área que tenha pelos pode ser acometida, como por exemplo a barba, as sobrancelhas, os cílios, enfim, qualquer região do nosso corpo que tenha pelo. É uma doença considerada autoimune. O nosso organismo acaba produzindo anticorpos que vão destruir a raiz do cabelo. Com isso, o cabelo cai. E é possível que esse cabelo volte a crescer, seja de forma espontânea ou com tratamento adequado. É uma condição que interfere de forma significativa na qualidade de vida das pessoas afetadas, interferindo na percepção da autoimagem, gerando ansiedade e podendo provocar problemas emocionais significativos. E por que ocorre a alopecia areata? Algumas pessoas possuem uma tendência genética para o desenvolvimento da alopecia areata. E, diante de alguns gatilhos externos que atuam como facilitadores e que na verdade a gente não sabe exatamente quais são, a doença acaba se desenvolvendo. Ela pode cometer tanto mulheres quanto homens e em qualquer faixa etária. Como identificar a alopecia areata? O diagnóstico da alopecia areata ele é baseado na avaliação clínica e dermatoscópica. Normalmente não é necessário fazer exames complementares. Clinicamente, ela se manifesta como áreas, buracos com falhas de cabelo localizadas no couro cabeludo. Pode ser uma lesão única ou podem ser múltiplas lesões. Em geral, essas lesões são lisas, são placas lisas sem pelos. Não há sintomas associados. Alguns casos podem evoluir com uma perda extensa de cabelo de todo o couro cabeludo, que é chamado de alopecia areata total, ou até mesmo de todos os pelos do corpo, onde chamamos de alopecia areata universal. A maioria dos casos são casos localizados, ou seja, lesões pequenas, áreas únicas ou múltiplas pequenas. Porém, 5% dos casos podem apresentar-se de uma forma mais extensa, que são esses casos de alopecia areata total ou universal. Porém, eu quero que você assista esse vídeo até o final comigo, que eu vou falar os principais fatores de pior prognóstico dessa doença e que vão necessitar de um tratamento clínico e um acompanhamento médico prolongado. Como é feito o tratamento da alopecia areata? O tratamento é baseado na apresentação clínica, então ele é muito variável. O objetivo do tratamento é atuar na inflamação dessa doença, ou seja, é diminuir a inflamação para que essa raiz do pelo, esse pelo, volte a crescer. Então, a maioria dos medicamentos utilizados são medicamentos anti-inflamatórios. Nós temos opções de anti-inflamatórios como cremes e loções à base de corticoide e de outros medicamentos que podem ser usados de forma local. Temos a opção de fazer uso do corticoide por via intralesional, que também é chamado de mesoterapia capilar. E ainda temos opções dos medicamentos orais. Existem vários medicamentos orais que podem ser utilizados, a depender da extensão da doença, da tolerabilidade do paciente, da avaliação de risco de efeitos colaterais, contraindicações, mas em geral nós temos aí uma gama, um arsenal de tratamento hoje em dia considerável e que pode ser utilizado no tratamento da alopecia areata. O tratamento ele é feito por um período indeterminado, então vai depender muito da extensão da doença, da presença de outras doenças associadas, comorbidades, dos efeitos colaterais, da tolerabilidade do tratamento
e da evolução clínica da doença. Como é a evolução da alopecia areata e em quanto tempo o cabelo volta a crescer depois do início do tratamento? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida porque a evolução clínica da alopecia areata é muito imprevisível. O que a gente sabe é que a maioria dos pacientes vão repilar até mesmo de forma espontânea e o tratamento será eficaz. Porém, 30% dos casos vão evoluir para a cronicidade. O que é isso? São aqueles pacientes ou que vão ter aumento das suas placas de alopecia, as lesões vão aumentar, ou que vai ter uma melhora, porém vai ter uma recidiva da doença. Então, o que a gente sempre fala para os pacientes é que é impossível prever a evolução clínica dessa doença. Porém, existem alguns fatores que podem nos dar dicas de que essa evolução possa ser uma evolução mais difícil, que esse paciente possa evoluir para a cronicidade. Por exemplo, aquelas pessoas que têm quadros extensos da doença. Uma doença que começa na infância. Quando há, por exemplo, um familiar, o pai, mãe ou irmão com alopecia areata na família. E também aqueles casos que não respondem ao tratamento. Mas há uma boa notícia nisso tudo. No Brasil, está chegando novos tratamentos indicados para alopecia areata. São os inibidores da janusquinase, também chamados de inibidores de JAK, um grupo de medicamentos que atuam como anti-inflamatórios e que têm tido bons resultados no tratamento dessa doença, o que enche o nosso coração de esperança. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações dos próximos vídeos que iremos postar por aqui. Eu deixei aqui abaixo, na descrição do vídeo, links de outros vídeos que talvez seja interessante para você. Até o nosso próximo vídeo.